Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Vinho e marketing de influência combinam muito. Olá, sejam bem-vindos ao Podname, o 11º episódio. Nossa, a gente já conseguiu, hein? 11º episódio do Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Se você tem interesse nesse assunto, já nos acompanha aqui pelo YouTube, pelos canais de streaming também. Cada semana tem um episódio novo sobre esse tema. Eu sou a Bruna Veronese, uma das anfitriãs desse podcast, que toda semana é gravado aqui nos estúdios Hype, onde a gente só chega para gravar porque os guris já deixam tudo pronto pra gente. E à minha esquerda, novamente meu par de vaso aqui, ó, a Lilian Gusberti. Seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilian Gusberti, eu sou a outra anfitriã aqui do podcast. E hoje, pela primeira vez, a gente tem duas pessoas na nossa frente. Primeira não, segunda, se levar em conta o piloto, que estávamos todas nós da Name. Mas, pela primeira vez, duas convidadas representando uma marca. E de paleta, né? Seguindo a paleta aqui do dia. Sem combinar. Na nossa frente, a gente tem a Karine Fonseca, que é formada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Design Thinking e Criatividade, e também em Gestão de Experiência do Cliente. E também a Camila Rosarim, representando a assessoria de imprensa, jornalista. Ela é jornalista e graduada pela Universidade de Caxias do Sul, MBA em Marketing, Branding e Growth. Sejam muito bem-vindas! Obrigada pelo convite. Muito obrigada por virem. Elas estão representando a Vinícola Aurora. Muito obrigada novamente. Vinícola Aurora, que ficou entre as 3 marcas do top de marketing da DVB em marketing de influência. Exatamente. Muito bem. Obrigada, gurias. Por favor, contem um pouco sobre a história de vocês, sobre como que vocês chegaram nessas funções que estão hoje, para a gente começar o nosso papo, que antes de vir ao ar já estava maravilhoso, então a gente quer dar sequência no papo que a gente começou lá atrás nos bastidores. Camila. Bom, então eu sou jornalista. Minha formação, obviamente, vem de redação. Antes de eu entrar na assessoria de imprensa, trabalho com assessoria de imprensa desde 2012. A nossa empresa presta serviço para a Aurora, né? Então, com a Aurora estamos desde 2020 trabalhando junto com eles e trabalhando não só a parte da mídia tradicional, mas também ajudando nessas outras frentes também de marketing, de influência de diferentes formas. E ali entra press kit, press trip e outros tipos de ações também com formadores de opinião. Adoramos. Então, eu sou a Karine, sou analista de marketing da cooperativa Vinícola Aurora, que eu vou falar cooperativa, que é mais familiar para mim. Sou formada em publicidade, estou na cooperativa há 2 anos e 7 meses, então sou mais nova que a Camila. E cuido toda dessa parte de comunicação da marca. Não só da marca Vinícola Aurora, mas de todas as outras também que a gente tem no marketing. Que no total hoje estamos com 9 marcas. Depois a gente quer saber todas, né? Sim, são várias marcas, né? São. Deve ser um desafio também estar à frente de várias comunicações diferentes. Exatamente. Nossa sorte é que a gente tem várias agências que nos assessoram Legal. com isso. Então, cada uma delas é responsável por uma dessas marcas, ou mais de uma delas, mas elas já conhecem todo esse sistema de como funciona não só debaixo do guarda-chuva da Vinícola Aurora, mas também de cada do posicionamento, do propósito de cada uma dessas marcas. Nossa, muito bom. Interessante. Eu queria pedir para as gurias, então, falarem sobre esse case que ficou entre as 3 marcas do top de marketing dentro dessa categoria que é o nosso assunto que a gente fala aqui, que é o marketing de influência. Pois então, a gente foi para o top de marketing com o case da Tetra Pak, Aurora na caixinha, que o suco de uva Aurora é o nosso carro-chefe hoje, é a principal... Eu adoro. É o nosso principal produto. E por 8 anos, mais ou menos, foi estudado uma embalagem para a gente poder sair do tradicional, que é o vidro. Legal. Então, a gente sabe, tu vai no mercado hoje, tu vai encontrar nossos produtos, a grande maioria no vidro quadrado, que também é uma embalagem patenteada nossa. Então, só a Aurora tem aquele vidro quadrado verde lá, dos sucos, de todas das volumetrias, 500 ml, 300 ml, 1 litro, 1,5 litro. E a gente queria trazer para o mercado também uma forma mais sustentável, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o vidro não é tão reciclado como ele deveria ser. Porque o vidro, oficialmente, é uma das matérias-primas mais
Sempre Recicláveis. Exato, Ai, mas meu no Deus. Brasil isso, infelizmente... Enfim. Uma das soluções que a gente percebeu é a embalagem Tetra Pak, que a própria empresa Tetra Pak, ela tem todo um cuidado de logística reversa em relação a isso. Então, é muito mais forte da marca Tetra Pak do que de um sistema, digamos assim, de reciclagem. Que interessante, eu não sabia disso. Também não. Uhum, Não é sabia bem disso. legal. Até a tampinha de plástico, ela é feita de cana-de-açúcar reciclada. Que interessante, Sim, que interessante. eles são bem... Tem muita gente ainda que tem esse preconceito em relação à embalagem Tetra Pak, que vai alumínio, essas coisas, mas não. É tudo ali para proteger o alimento. Sim. Então, tudo ali é pensado para a proteção do alimento, para o cuidado com o transporte, com o alimento em si, e depois também com o retorno para a natureza. Então, é bem legal isso. E fora que o transporte, né, é mais fácil do leve que também, né? de vidro, né? Muito, muito mais fácil, que era uma das principais reclamações que nós tínhamos no nosso produto, que o suco de uva na garrafa de 1,5 litro era muito pesado. Sim. Tinha muita gente que acabava não comprando por causa de ser ruim de carregar. E a caixinha não, ela aliviou muito isso. Que interessante. Então, teve muita questão de sustentabilidade nisso também. Porque, de transporte, exato. Também. Porque hoje, por exemplo, a gente compra o vidro de fora, então tem a transporte que traz até a vinícola o vidro, depois tem o transporte que leva até a distribuidora, o mercado, o vidro, então tem essa questão também ali. E na Tetra Pak, não, o produto já vem pronto, numa transportadora normal, a gente já embala, envasa e já sai pronto para distribuição. Tá. Mas voltando ao case, né? Enfim, voltando ao case, então, depois de 8 anos de estudo dessa embalagem, o produto ficou pronto. A primeira caixinha Tetra Pak de 1,5 litro do Brasil, então foi o nosso suco, todo o produto, o design da embalagem também foi pensado para o suco Aurora. E a gente foi atrás de uma campanha para poder divulgar esse lançamento, esse produto, né? De início, a gente estava muito assim, se ia fazer um boom só, um boom de início mesmo, ou se a gente ia tentar prolongar um pouco mais esse lançamento. Entre indas e vindas, pensamos, não, vamos fazer só um lançamento forte mesmo, uma ação para chamar atenção. E entre várias ideias que a agência nos trouxe, uma delas foi trabalhar com um garoto propaganda. Alguém mais de renome, alguém mais... Uma imagem mais forte, né? uma- Marcante. Exatamente isso, para levar para todo o Brasil essa nova embalagem. Alguém que casasse sempre com o persona da nossa marca, que hoje, atualmente, é uma mulher, mas a proposta da agência foi um homem. Então, alguém que a gente estava, assim, um global, alguém que fizesse barulho mesmo. Infelizmente, não aprovou, entre indas e vindas. Isso é importante. normal, né? Verba é uma coisa importante numa Exatamente ação isso. assim. E a gente acabou pensando, não, então vamos utilizar esse valor para distribuir em vários influenciadores. Porque a gente ia, sim, fazer uma ação, mas enquanto antes a gente estava pensando em, sei lá, uns 5, 10 influenciadores no máximo durante o período da campanha, a gente acabou num primeiro momento, digamos assim, porque durante a campanha foi em 4 meses de veiculação. Bom tempo pra campanha, hein? Isso. E daí, durante os 2 primeiros meses, a gente fez um lote de influenciadores. Legal. E a gente viu que isso deu certo. E a gente disse, não, vamos fazer mais um lote depois. Boa. Agora, voltando então. Como o global não deu certo, a gente pensou, então vamos Sobrou verba. diluir esse valor com mais influenciadores. Mas não vamos pensar só num grande influenciador, nos grandes influenciadores que têm lá seus milhões de seguidores. Vamos pensar no pequeno também, no nano, no micro. Então, foi ali que a agência conseguiu, contratou uma outra agência de influenciadores que nos passou uma relação de pessoas para trabalhar. E, ao mesmo tempo, a gente entrou em contato, a gente, em parceria com a assessoria, trouxe alguns outros nomes de fora também para entrar nesse conjunto. Então, no primeiro lote foram 34 influenciadores. Legal. Que baita número. Foi mais, 34. Mais 28 da assessoria Mais de imprensa. 28 da assessoria de imprensa. E no segundo lote, a gente não fez assessoria de imprensa, mas a gente reaproveitou alguns que deram certo nesse primeiro lote e mais 20 e poucos novos. E o mais legal disso tudo foi que a gente enviou
a embalagem, apenas uma embalagem de Tetra Pak, 2, não lembro na época quanto foi agora, mas muitos deles já consumiam a Aurora, o suco Aurora. Então, eles acabavam trazendo as outras embalagens também, de mostrar que como eles já consumiam também, eles trouxeram os outros produtos da linha. Que interessante. Foi bem legal. Que interessante. Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Faça. Já que tu é cliente, o que é dar certo? Tu falou assim, eu vi que deu certo. A tua visão, o que é dar certo? A minha visão de dar certo é de receber bons feedbacks do retorno do conteúdo. Exatamente isso que que eu comentei agora. De a gente enviar um produto e saber que ele consumia já os outros nossos também. Do próprio influenciador nos dizer, não, adoro esse suco, vou sim fazer com amor e carinho. E trazer esse conteúdo deles como algo natural e não forçado. A gente sim passou um briefing para eles de como a gente mais ou menos gostaria, de palavras que a gente gostaria que eles utilizassem, porque era um lançamento de um produto, né? Mas o conteúdo ficou muito natural. Ficou realmente dentro do dia a dia deles, não ficou aquela coisa forçada, pousada, ou uma publi mais densa, digamos Que assim. desconecta, né? Que Exato. parece que a publicidade que parece interrupção e não uma inserção dentro do dia a dia. Exatamente isso. Legal. Então, essa primeira leva nos mostrou muito isso, que foi algo natural. Por mais que foi um lançamento de produto, por mais que foi algo novo no mercado, então eles conseguiram trazer essa naturalidade para marca e para a embalagem nova, então. E não fazer aquela coisa forçada, tanto que o retorno de comentários, depois de venda também impactou bastante. Eu lembro, deixa eu complementar só uma coisinha. Eu lembro que uma das influenciadoras que a gente enviou, ela tinha filho pequeno. E a postagem dela era pela primeira vez a criança tomando um suco de uva Aurora. E foi bem legal, porque assim, briefing nenhum preveria isso, né? Então. Sim, foi bem Aquela legal. coisa ela que provando. casa, né? Que realmente não parece... A publicidade que não parece publicidade. Exatamente. A gente viu muito isso no Festival de Publicidade desse ano, que... os O influenciadores assunto, realmente né? estão pensando muito para inserir, não para interromper. E daí esses influenciadores que a gente nos trouxe mais resultado em números mesmo, a gente reaproveitou na segunda leva, né? E óbvio que eles também trouxeram bons resultados na segunda leva e acabou se tornando ainda mais natural nesse segundo momento que trabalhamos com eles. Porque daí já foi falado primeira vez, ele já estava acostumado com o que a gente propôs, então eles conseguiram ainda trazer melhores resultados no segundo momento. Legal, daí um ponto que tu trouxe como resultado na questão de quantitativa, de fato, os números. E no caso, talvez, por ser uma mídia, eu acho, tá? Não sei o briefing de vocês. Mas por ter sido uma ação de awareness, foi alcance que vocês mediram? Alcance, engajamento também e que conseguimos trazer no ponto de venda também. Inclusive, uma curiosidade, Demais. porque a gente, além do marketing, a gente também trabalhou assessoria de imprensa, né? Trabalhando as mídias tradicionais, casando a estratégia de serem simultâneas para as pessoas serem atingidas em diferentes canais ao mesmo tempo, né? Porque nem sempre a pessoa que consome as redes sociais consome a mídia tradicional e nem sempre as pessoas que consomem a mídia tradicional, e quando eu falo mídia tradicional é rádio, TV, jornal, revista, portais de notícia, consomem as redes sociais. Nessa, a Aurora bateu um recorde, inclusive, ela foi lançada em agosto. A previsão que eles fizeram até dezembro foi superada em 100%. Gente, que demais. 1,9 segundos de venda por produto. Ou seja, Nossa. nem 2 segundos, uma embalagem Uma de suco de embalagem. uva da Aurora é vendida. Me bananei toda aqui, mas enfim, acho que deu pra transmitir a mensagem. Deu muito. Eu acho que eu vou fazer um ponto, porque às vezes, tu falou às vezes a pessoa que tá na mídia tradicional não tá nas Redes mídia, sociais, nas ou redes está nas sociais. duas. Ou está nas duas, que isso é uma coisa que eu lembro que tu fala, né? De quantas vezes a pessoa precisa ser atingida para ter 7 a vezes. decisão de compra. 7. Né? Então, às vezes, porque meu público tá nos dois, vou ir para um só, então. Mas talvez seja uma forma justamente de atingir por 2 canais e de estar colaborando com esse número para o decisor de compra, né? Porque é bem difícil, por exemplo, falou, foi uma ação de 4 meses, mas mesmo assim teve 2 levas, né?
que isso também é interessante, né? De não ficar só naquela primeira coisinha, assim, que o Assim, espectador... uma postagem e deu, né? não vê continuidade. Às vezes, isso é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Com algumas marcas que querem apenas uma ação muito Pontual. curta, muito pontual, pro objetivo, Uhum. né? E aí esperam Que- aquele boom com uma coisa só, uma Com uma contratação. coisa só. É, Então, a gente vê, né, que aqui foi trabalhado imprensa, influenciadores, mesmo provavelmente tendo... redes sociais também, Sim, em foi paralelo redes da sociais, Aurora. É foi importante. TV, foi rádio, daí foi toda uma campanha Publicidade. composta. 360, E a área praticamente. comercial, que precisa estar Isso, alinhada a lógico. todas as estratégias, né? Sim, bem isso mesmo. Isso é uma coisa até que a Camila do Grupo Cortel falou, né? Que a gente... Que ela... não adianta nada o conteúdo tá bom, interessar, e o comercial não tá pronto pra isso. Pra receber. Né? Pra receber. É um Porque não alinhamento adianta- mesmo de empresa, né? Tem que Não estar é... alinhado. é- Imagina se tivesse até na produção, imagina se não tivesse a leva suficiente pra atingir esse 1,9 segundos. Acabar o produto, né? Acabar o Exato, produto antes, Exato. né? Imagina que Então- frustração, né? Aí o influenciador indica, leva lá pro PDV, chega no PDV e eu já Não, fiz isso. É, não, e Já já tive, caímos nessa Já também. tive. Agora tô lembrando, já fiz com arroz. Do influenciador, a gente investir bastante dinheiro, o influenciador faz todo o movimento, chega no PDV e não tem Não produto. tem produto. Eu acho que a comunicação precisa ser pensada como macro, isso no on e no offline, Exato. né? E quando eu falo offline, não falo só das mídias tradicionais, falo exatamente do comercial, né? O comercial da Aurora, ele é preparado antes do produto chegar nos pontos de venda, eles já têm toda a ficha técnica, a apresentação do produto, já conhecem em primeira mão, para que depois as outras estratégias sejam começadas a serem planejadas melhores para o lançamento. Então, não adianta um desalinhamento de Exato. comunicação Exatamente isso. que vai Interno morrer na e praia, externo, né? Que começa, pelo que tu falou, então começa dentro da Aurora para depois ser distribuído para as pessoas que trabalham fora. Isso aí. Seja os influenciadores, o Uhum. próprio PDV, todo mundo tá alinhado com a mesma comunicação. Sim, porque justamente quando tu falou ali do arroz, a gente já caiu nessa. De, meu Deus, saiu um produto agora, não embarcou nem direito no caminhão, a gente já tá iniciando a comunicação. Não, calma que tem toda uma logística, tem todo um tempo, tem todo um trabalho para ser feito ali antes de chegar no PDV, para depois a gente começar falar sobre, né? Até porque a matéria-prima do suco de uva, por exemplo, não vai ser de todas as marcas da cooperativa. Mas ela é uma safra, é anual. Como é que eu vou inventar uma coisa ali, ó, em setembro? Vamos lançar um produto em setembro, sendo que a safra vai ser em janeiro. E a produção vai ser executada só lá em julho, assim, né? Que vai ficar pronto, né? Então tem todo um alinhamento de produção, comunicação, marketing, comercial, enfim, né? É bem isso. E eu acho que, ok, nesse caso aqui a gente tem uma empresa muito grande, mas tem como empresas menores se adaptarem, né, para os seus negócios para conseguir estruturar isso de forma que eles entreguem esse passo a passo e coloquem esse passo a passo dentro do seu produto, dentro da sua realidade, né? O Maluquinho falou isso, né? Que quando ele tava estagiando, assim, ele olhava como grande, assim, né? Quando ele resolveu abrir o negócio dele, ele fazia as coisas que os grandes faziam, né? Por que não aplicar? Inclusive, se tu perdeu, assiste esse episódio do Episódio Maluquinho. anterior. Mas só depois de terminar esse, tá? Não sai E daí. Não sai daí, isso aí. Com a Camila também, que a gente citou, foi bem legal. Mas continuem aqui com a gente, porque até o final desse episódio... Já maratona aí, já organiza o teu negócio, né? Poxa vida. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta pra Camila. Tu é a primeira a jornalista, primeira empresa de assessoria de imprensa que está aqui, tá? Então, eu queria saber qual a diferença de trabalho para jornalistas e influenciadores. Porque, às vezes, as pessoas, as marcas e até as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com influenciadores e trabalham com assessoria de imprensa, querem colocar todo mundo na mesma gaveta, assim, para trabalhar, e não dá, né? Então, se tu puder nos explicar aqui, por favor, qual é essa diferença, a gente agradece para Combinado. contribuir pro pessoal. Então tá. Não, na verdade, a comunicação, independente de ser para jornalista ou influenciadores, elas precisam ser diferentes. Isso vale para diferentes nichos de mercado. A gente não tem uma comunicação unânime, né? Então, o jornalista, a gente trabalha muito mais em formato de release. Legal. O que é um release, para quem não sabe, é um Boa. texto jornalístico. Ou seja, a gente une o interesse do cliente e o interesse da empresa, da imprensa, ou do cliente da imprensa, e produz um conteúdo unindo esses dois vieses.
porque não adianta o cliente achar que aquela pauta dele é sensacional e a gente não... A gente vai escrever e morre na praia, né? Acontece pelo jeito aqui da cara da cliente. Acontece, já A viu? gente dá a real. Tem que dar a real, né? Isso Eu aí. brinco lá no escritório, eu digo, ai, não me faz passar vergonha em público, me faz passar vergonha aqui dentro. né? Interessante. Interessante isso. Se a gente não tiver essa liberdade, Lógico, não dá, né? não, né? Então, o jornalista, a gente trabalha em formato de release, de nota, de artigo de opinião, em formatos de textos jornalísticos. Mas também a gente gosta de mandar press kits, que são os kits, os famosos recebidos dos influenciadores. A gente faz isso com os jornalistas, porque eles também não vão falar do produto sem consumir, sem conhecer. Passa por uma curadoria, né? O jornalista não vai sair publicando um produto ruim, porque ele vai estar influenciando os seus leitores, os seus ouvintes, os seus telespectadores. Já com o influenciador, não adianta a gente mandar release por e-mail, porque eles não usam e-mail. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto é esse, né? E-mail over, né? Over, eu adoro. Confesso. Confesso. Eu sou do eu- corporativo. Com a imprensa, a gente trabalha muito aplicativos de mensagem, mas também e-mail. Na imprensa funciona super o e-mail, porque O é uma- impresso Fica mais também, né? formal, né? fica mais formal, fica lá, eles conseguem acessar. Pensa na quantidade de mensagens que eles não recebem pelo WhatsApp por dia. Então, no WhatsApp fica mais para um follow-up, que a gente chama de fazer o reforço da pauta. Interessante. Já... A gente antigamente telefonava, né? Ninguém quer receber ligação. Dificilmente. E já os influenciadores, o canal é pelo aplicativo de mensagem, o WhatsApp. E se a gente não tem, é via Instagram também, se apresentando, abrindo um canal de comunicação para os que a gente não tem, né? Então, a gente pensa tanto numa cartinha para quando eles vão receber o kit, como a gente também, lá na Aurora, a gente envia o release impresso. Então, ele tem uma cartinha resumida, se ele tiver preguiça de ler o conteúdo, ele tem como absorver as principais informações de forma resumida, mas se ele tiver disponibilidade de tempo, ele também vai ter vai ter um conteúdo mais completo, falando do desenvolvimento do produto, por que ele está sendo lançado, objetivos de venda. Então, são comunicações diferentes, né? E até a gente estava conversando antes que mandar um produto simplesmente por mandar numa caixa de papelão enrolado num plástico bolha, não vai surtir efeito. Esquece. Isso todo mundo pode fazer, né? A gente vinha comentando sobre isso. Qualquer empresa, o que te diferencia da X para Y para Z? É a apresentação, é o jeito que tu impacta essa marca. Como é É com o uau, né? cliente. Pequenos uaus que o William O falou. William falava. Pequenos uaus, gostei disso. Momentos uau, uau. assim, né? É. Que, tipo, é interessante, né? Ter vários desses momentos uau, né? Que tu fica, uau, Uau. uau, sabe? Sim, isso pode iniciar desde o primeiro contato, da Exato. gentileza de tu se apresentar. Já a pessoa, no nosso caso, ao contrário das agências que trabalham mais com a contratação desses formadores de opinião, a gente trabalha exclusivamente quanto à assessoria de imprensa com a mídia espontânea, a mídia orgânica, né? Então, tu sempre tem que fazer o contato com essas pessoas e deixar elas muito à vontade quanto à repercussão disso ou não. Né? Tu não tem como obrigar. Né, Karine? Eu ia pedir pra Karine, conta, por favor, conta das mais tuas um expectativas dos recebidos. Que eu acho que é legal pro pessoal saber, né? Porque como a gente tem cliente e assessoria de imprensa, ou também pode representar as agências, né? Tá aqui como representante da cliente, quais eram as tuas expectativas com relação aos recebidos? Pois então, antes de começar a trabalhar na Aurora, eu nunca tinha trabalhado com marketing de influência. Ouvia falar porque começou num boom e daí cada vez mais a gente via o influenciador ali postando alguma coisa, algum recebido, alguma coisa, e a empresa logo dizendo que vendeu milhões e não sei o quê, não sei o quê. Aí quando... Você vendendo milhões. Vendendo É milhões. né? sempre esse o final, né? Todo mundo olhando lá no fundo do funil. Exatamente, como o cliente era isso que imaginava. Quando eu entrei na Aurora e a gente já vinha mais ou menos trabalhando com isso, a empresa já vinha mais ou menos trabalhando com isso, eu imaginava isso, né? Meu conhecimento era esse. Então, quando a Camila vinha com uma listinha de jornalistas, de influenciadores para enviar algum kit, algum lançamento, alguma coisa, eu botava eles todos numa planilha e botava lá enviado. Postou, não postou, não Tipo, postou. bons e ruins. Isso, os que não postaram, eu botava na minha listinha Ruim, assim. negra, digamos assim, e dizia pra Camila, esse aqui a gente não vai mais enviar porque ele não postou nada.
E o que adianta a gente enviar algo que se eles não vão postar? Então, o que adianta e o que adianta daqui a pouco a gente enviar para alguém que teve, sei lá, 2 visualizações, alguma coisa do tipo. Então eu tinha essa visão. E abri um parênteses, eu dizia, nem todo jornalista costuma postar, é mais para reverberar a matéria. Ela vinha toda delicada, assim, não, Karine, não é bem assim. E daí eu comecei a ouvir mais ela, né? Tá bom, então se não é bem assim, eu vou procurar entender melhor como é que é. Porque realmente... Uma cliente aberta, gente, aqui, ó. Uma pessoa aberta a entender mais sobre o assunto. Exatamente, porque, ok, o mundo todo tá ali publicando alguma coisa do influenciador, de tanto a marca quanto o influenciador, e não pode ser só eu que não estamos revertendo alguma coisa, né? Então, vamos lá, vamos com calma. E daí eu fui entender um pouco mais sobre isso, e a gente veio com a campanha logo depois da Tetra Pak, essa que a gente foi pro top, que foi o que nos mostrou. Que nem tudo é só... Ok, nessa campanha a gente teve uma questão de venda, né? Isso, uma questão de venda também em contrapartida, mas é que a gente sabe também da força que a gente teve de marca, que a gente tem nesse segmento. Então, mas, como eu falei, o conteúdo que validou essa campanha foi as boas engajamento, alcance que tivemos com os nossos influenciadores. Então, foi aí que eu abri os olhos e entendi de vez que não é só enviar e postar. E receber uma venda no dia seguinte. A mesma coisa, hoje falando de e-commerce. A Aurora tem a nossa loja virtual, que volta e meia a gente cria cupom de desconto para o influenciador. Legal. Aí lá no final da campanha a gente vai ver quantos usaram. Nenhum. Ok, beleza? Mas a gente fez um agrado para o influenciador, para os seguidores deles, que com aquele influenciador ganha tanto por cento de desconto, ganha um cupom de desconto, ganha um frete grátis, alguma coisa. Mas é aquele agrado para ele, tanto como influenciador, porque ele é uma pessoa, tanto para os seguidores que também estão querendo ali ver algum conteúdo, né? E às vezes, ele não comprou no e-commerce, mas ele viu na gôndola do mercado. Que é o principal ponto de venda da Aurora hoje, é o varejo, né? É exatamente isso. Então, às vezes tu não tem como controlar, mas tu tá aparecendo. Esse que é, eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade em mostrar a importância, né? A marca tá aparecendo. Exato. A pessoa reforço de marca, né? Independente. É de relacionamento. Foi aí que eu entendi que era relacionamento que a gente tinha tanto com os influenciadores quanto com os seguidores desses influenciadores e depois com o nosso público em geral. Porque, como você falou, é um reforço da marca, a marca aparecendo ali, mas é um reconhecimento, é um relacionamento, é um agrado que a gente está dando para as pessoas. Para a pessoa que a gente identificou que é o nosso perfil também, que é o influenciador. Então, de um tempo para cá, praticamente todo mês a gente está enviando algum press kit. É algum lançamento de produto, é um kit específico do momento, porque agora é final de ano, então vamos enviar espumantes para o pessoal poder brindar no final de ano. E assim a gente vai indo com cada marca que a gente trabalha. E eu acho importante ressaltar a estratégia da Aurora, que foi, eu acredito que tenha sido há várias cabeças pensantes em cima disso, né? Então, teve agência de publicidade por trás, com estratégia de marketing influência, assessoria de imprensa com os envios para os jornalistas, formadores de opinião. Então, tu tem a mídia contratada dos influenciadores, que é uma coisa, que é o contratado, o influenciador recebe um briefing, ele precisa seguir minimamente informações ali de briefing que estão pautadas para ele. Então, a gente tem os recebidos, que daí é outro formato de envio, que a gente conversou isso aqui bastante no episódio com a Fran, que é uma aposta. Quando a gente faz um envio para um envio que é só um recebido, ou até para o jornalista, é uma aposta, então pode ser que ele poste ou não. E aí, quando a gente está falando do pessoal mais voltado para o nicho da Aurora, que seria os sommeliers, a galera de gastronomia e também os jornalistas, a gente está falando de um público que está endossando. Então, é uma estratégia só de influenciadores, que nem todos são influenciadores profissionais, é uma estratégia bem mais completa do que somente os recebidos, né? Então, vale a pena ressaltar essa parte. Né? Para não deixar a coisa, as pessoas assim, nossa, conseguiu tudo isso, venda horrores e fizeram só recebidos. Não, né? Então, vários formatos aí dentro de uma mesma ação.
para poder Exato. fazer algo maior. Nossa, como é complexo, né, complexo. gente? Parabéns pelo trabalho. Parabéns. A gente fica... Eu adoro, gente. Eu fico assim, meu Deus, dinheiro bem separado, bem investido, assim, teve mídia tradicional, daí teve rádio, jornal, tipo, não é uma coisa só, cara. Com uma coisa só não vai funcionar. É isso aí. Eu acho que é difícil o cliente, muitos Exato. clientes entenderem isso, que a Exato. estratégia só uma ou só outra, às vezes pode ser que não surta nenhum efeito. Exato. Tu vai estar talvez só gastando dinheiro. Mas se ela for pensada em diferentes frentes, para os diferentes canais, tem tudo para estar envelopada e despachada, digamos Nossa, assim, no bom sentido, né? Nossa, é bem isso mesmo. A gente tava falando sobre outras coisas ali atrás, tô tentando me lembrar, a gente conversou tanto antes, gente. Não, eu acho que é legal, assim, porque quando a gente pensa em marketing de influência, eu vou trazer aquele exemplo que eu comentei com Boa. vocês antes. Boa. Que a gente pensa em influenciadores digitais, né? E na verdade, marketing de influência, qualquer pessoa, qualquer comunicação, qualquer marketing pode influenciar as pessoas. E aí eu trouxe muito para as gurias a questão até das novelas. De Exato. como elas já faziam marketing de influência. Ele não é uma coisa nova. Ele sempre existiu, ele sempre esteve presente desde a publicidade, desde a mídia tradicional, mas até novelas. E quando a gente era pequeno, os desenhos animados, os programas de desenho que tinham os apresentadores que falavam... Tipo, sei lá, o Clone, Tu com a trouxe- Jade, Jade, lembra exato. aquelas pulseirinhas breguíssimas que a gente Agora, né? usava? Agora é brega, mas era maravilhoso, né, gente? Eu tenho uma que eu queria muito ter o cabelo enrolado como a Maísa. Que é da tua geração, não é da minha. Eu assisti a Maísa, né? E ela tinha aqueles cachinhos. E aí mas com o meu cabelo, Lisão. que é lisão, que não tem nada que faça ele ficar enrolado. Eu queria meu cabelo enrolado, que nem a Maísa. E eu, mãe, por que Compra que eu um não posso? Babyliss. Compra um Babyliss. Mas a gente não tinha Babyliss. Na época era aqueles... ainda tem, na real. Rolinho, Mas Dona Florinda. era uma... Tipo, nem rolinho. Aquele era amarelo. amarelo, Aham. exato. Que daí tu Encaixava. enrolava assim, encaixava, ficava uma rodinha Tá revelando assim. a idade. Aí, ficava dormindo com aquele negócio lá, era muito Ai, ruim a coitadinha. cabeça. E pra, tipo, cair Mas, gente, meia hora. é tipo até esmalte que a gente vê, ou até revista, ensaio de moda, até como a moda influencia, às vezes, decoração e por aí vai, né? Nesse quesito de jornalismo que tu falou também, os próprios radialistas, às vezes, que fazem um comentário no programa, alguma coisa, que trazem uma marca que fala ali no meio, também influencia bastante. Até É, eu isso. lembrei aqui agora, a gente tava cotidiano, Sobre um exemplo que eu lembro muito que a Bruna, quando ela introduz o assunto de marketing de influência e tudo da mais, história, né? da história, ela fala do caso... Quem que era a pessoa mesmo? Tá, Uma rainha, gente. Uma rainha, É né? Elizabeth. Rainha real. Rainha oficial. real, real oficial. oficial. Quando o açúcar chegou no Brasil, o açúcar era uma coisa pra rico, pra quem tinha muito dinheiro. Que é só pra realeza. Só que o açúcar estragava os dentes, né? Então, tipo, as pessoas consumiam muito açúcar e os dentes ficavam podres. Então, o pessoal que era da plebe olhava e já identificava quem tinha dinheiro porque tinha os dentes podres. Então, as pessoas Olha só. mais humildes, elas pintavam os dentes de escuro pra parecer que tinham dinheiro. Essa eu não sabia. Nossa, que legal. Então, tipo, isso é ser influenciado. Legal, né? É. A gente legal traz pro saber digital. disso daí, né? Porque o Isso, negócio em si não é legal, né? Exato. Imagina. Pra tu ver há quanto tempo a gente já consegue mapear quanto tempo a influência já Que nós acontece, somos, nós somos né? influenciados por algo que a gente acha bonito, que as pessoas da volta começam a falar que é bonito, que é legal, né? Então, realmente é um negócio que não é de agora, só que agora tipo, virou um negócio. Então, a gente tem uma galera que é profissional e uma galera que tá ali, que faz, que às vezes nem sabe que influencia, com umas coisas pequenas. O perfil da mãe, daqui a pouco o perfil da mãe de uma amiga que traz uma receita, uma coisinha, que às vezes a gente não imagina que influencia e super nos influencia, né? No caso da Aurora, por exemplo, a gente trabalha até os sommeliers, que são normalmente Boa. as pessoas que vendem o vinho em lojas especializadas, em restaurantes. A gente manda para eles porque eles formam a opinião de quem vai consumir. Eles são um fator decisório na escolha do Exato. produto, né? Então, ou às vezes um supermercadista, quando vai ter um lançamento, de apresentar para eles os produtos. Isso dá para ser colocado em qualquer negócio, né? E desculpa, Não, pode ir. eu ia dizer que a gente avalia muito a questão de personalidade mesmo. Legal. Não olha tanto a quantidade de seguidores que eles têm. Ouviram, gente? Ouviram? Por favor, vou pedir pra Karine repetir isso daí que é importante. Replay. Replay, então vamos tentar aqui, que a gente olha muito a personalidade do influenciador e nem tanto o número de seguidores que ele tem.
sim, a gente sabe que daqui a pouco o que tem mais seguidores vai trazer uma relevância um pouco maior. A gente não deixa de pedir também para trazer aquele micro, que é para valorizar ele, inclusive até os mesmos da nossa cidade, os que estão na nossa região, que nem a Cami falou, são sommeliers, porque a Serra Gaúcha é conhecida como Um berço, assim. O berço polo da vitivinicultura. Isso. Então, a gente precisa olhar para eles também. A gente precisa valorizar eles que estão formando opiniões, que estão ali dentro de casa, que estão no nosso jardim trabalhando com isso. Então, a gente não deixa de olhar para os que a gente tem em casa, não deixa de olhar para os pequenos e também não deixa de olhar para os grandes, né? E para nichos diferentes também, né? Muito diferentes. Porque... É desde pode falar. o lifestyle ao formador de opinião concreta de vinho, digamos assim, Especializado, né? ao jornalista que, enfim, tem um monte de conteúdo. Porque se a gente tem algum influenciador que é especialista numa área e ele atua para aquela... tá fazendo uma publicação para aquela área, uma publi para aquela área, ele tá chancelando. Então, ele tem um peso maior. Ele pode não ter o perfil maior, mas ele, como especialista, ele vai chancelar aquela marca. Então, ele, tipo, eu tô dando meu aval. Eu entendo, eu tô dando meu aval, então o peso é diferente. Tipo, até nutricionistas, por exemplo, suco, nutricionistas, pessoal, a galera fitness, mães, famílias, às vezes os mais velhos, os idosos que têm restrição ao álcool, enfim. Vem. Aos jovens também. Aos jovens também. Gente, aqui a gente não bebe. Então, restrições a álcool. Mas agora elas já sabem que a Aurora tem 0 álcool. A gente ficou sabendo Além hoje, do tá? suco. A gente ficou sabendo hoje. Mas então... eu sabia que o espumante 0 álcool da Eu já não Aurora, sabia, eu já gente. tomei, inclusive. Ó. Eu já tomei. E é muito bom. É muito bom. Queremos. Ganhou nota Viu? Não fiz o Mas tema de casa. eu ia fazer uma observação que tu falou, né, da importância de não olhar só para influenciadores tão gigantescos em alcance, né? Os influenciadores que levaram vocês para serem finalistas do Top de Marketing foi uma ação com influenciadores menores, né? Foi. Então, não é só o influenciador... A Virgínia, né? Que é uma coisa... É que veio, né, para nós um cliente, essa coisa de... Ah, mas se eu chamar a Virgínia... Tá? Tu tem verba pra Tu Virgínia, tem meu verba amor? pra Virgínia? É uma coisa assim, sabe? De que, bom, foi decidido, não tinha verba pra isso, pra esse awareness com 5 a 10 influenciadores que falaram, vamos ir pra outro caminho. E foi um caminho muito... que deu muito certo, né? E deu muito certo no sentido de engajamento, no sentido de alcance e em vendas. Passou por todas as etapas do funil, né? Que eu acho que é o mais importante a gente utilizar o marketing de influência, o influenciador, para que ele passe por todas as etapas do funil, acompanhe a empresa e não só atue lá no fundo do funil. É exatamente isso. Fazer uma breve pausa aqui no momento para convidar vocês para assistirem até o final. Agradecer também o Estúdios Hype, que nos deixa tudo prontinho pra gente. As gurias estão aqui abrindo todos os segredos aqui. E tá sendo muito interessante esse papo, e ainda mais com a presença de alguém de imprensa, que inclusive... Inclusive, está de aniversário. Hoje, quando o episódio for pro ar, já não vai estar. vai ser aniversário. Está de aniversário, então aqui, Mas a gente Olha pensou só. nos... ó. A gente vai conversar e E comentar. comer, exatamente. Gosto desse grupo, galera. Obrigada. Exatamente. Tá, só faltou Parabéns. espumante, gente. Só faltou espumante. A gente aqui, ó. pecou, né? Ah, não tem É porque a Oh! gente tinha que pegar e falar, nossa, gente, adoro doce de leite, acertaram. Acho que um é Adorei. Nutella e o outro é doce de leite, os outros são tradicionais. Obrigada, Ah. obrigada pelo carinho. Adorei. Acho que sim. Produção, por favor, um guardanapo aqui, porque a gente E o vai se Estúdios Hype lambuzar. aqui, ó, nos ajudam pra caramba, gente. A gente não precisa se preocupar muito. Então, muito obrigada por estar aqui no teu aniversário, né? Compartilhando com a Obrigada. gente. Compartilhando com a Teu gente, é o dia, mínimo. o teu dia. Que bom, obrigada. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Ah, três. já bom. pega ali, ó, o que não tem coisa, já dá pra... Eu vou pegar, então, Pega. peraí. É o Primeiro teu é primeiro. Vou pegar cortar o bolo, peraí. Isso. Isso aí. Aqui, ó. A gente vai até postar e marcar eles aqui, né? Ah, bem legal. Tá, gurias, vamos continuar Opa. aqui o nosso bate-papo sobre esse tema super importante aí, que é o marketing de influência. Muito obrigada, Mário. Mário invadindo aqui. Pode vir aqui, Mário, chega aqui. Rádio Pachola no meio do Podname. Vem aí, ó. Obrigada. Tá, gurias, e mais... queria perguntar mais coisas sobre essa parte dos influenciadores que vocês trabalham lá. E vocês fazem press trips também?
vocês recebem os influenciadores? A galera entra em contato com vocês pelo Instagram, não entra pedindo coisas. Quando vocês falam, daí agora a gente come, entendeu? A gente vai A gente trocando. A gente vai trocando. Sim, volta e meia a gente recebe contato de influenciadores para fazer trabalho direto, para fazer mais trabalhos diretos, assim, parcerias, que já conhece a marca, que gostariam de trabalhar com a marca. E geralmente a gente passa todos para nossa agência de publicidade. A gente não faz nenhum contato direto de contratação mesmo por nós ali. A gente passa para nossa agência avaliar também se ele realmente é o perfil. A gente olha, óbvio, ali interno, achamos que o perfil casa, passamos para eles também fazerem essa avaliação, porque a gente tem essa abertura muito grande com as nossas assessorias. Então, eles avaliam eles colocam se a gente tem uma campanha ativa, a gente faz no momento, se não, numa próxima, a gente tenta casar esse perfil de influenciador também. Já teve o caso de algum influenciador criar um projeto pra apresentar pra vocês? Ou ainda não? Não, projeto. Olha aí, Olha, A gente Olha aí. fala sobre projetos. Não esperem a venda passiva. Sempre na medida do possível, se vocês tiverem uma ideia, principalmente a galera de nicho, ou até, daqui a pouco, alguém que é de nicho, no caso delas aqui, sommelier, a galera de gastronomia, se juntem com outros E influenciadores. lifestyle, porque o turismo também é Exato. lifestyle. Mas se juntem com outros influenciadores e façam um projeto em grupo. Até pra apresentar pra marca, pra que fique algo mais denso, né? Algo que fique maior. Pode ser uma isso boa. é muito legal, nunca tinha percebido. Então me apaga, tocado por favor. Não, nunca tinha me tocado dessa questão do influenciador vir falar com nós como um projeto como um todo e não só querendo Acontece, aparecer, enfim, no sentido de trabalhar ele próprio, né? acontece dessas press trips também muito de vir demanda. Tô indo pra Serra esse final de semana. A Aurora teria interesse em me receber? Legal. Então, a gente olha o perfil desse formador de opinião, vê se ele tem um perfil mais lifestyle, mais especializado, para também entender qual das unidades. Porque hoje a Aurora ela tem 3 unidades para turismo. Um que é em meio ambiente, ou seja, em meio aos vinhedos. Ai, que delícia. Ela tem uma área... Eu conheço, na verdade, né? Eu tô aqui, ai, que delícia, mas é que eu conheço. Tem uma outra área que é a tradicional, que é na matriz, que é onde o visitante pode conhecer melhor sobre a cooperativa Legal. e os processos de elaboração. E tem uma terceira unidade, que é a unidade do Vale dos Vinhedos, que ela tem uma proposta mais intimista e oferece, por exemplo, experiências... tipo, harmonização de vinhos e chocolates, que só naquela cada unidade Vai ser uma experiência. exato. a gente até diz, hoje tem o Aurora Day. Isso. Porque dá pra tu fazer as 3 experiências num só dia e vão ser 3 experiências totalmente diferentes. Nossa, que Então, legal. tem desde a visita gratuita até a experiência de R$400. Sim, que daí caminha pelo meio dos vinhedos com as explicações dos nossos sommeliers e também de como funciona desde da parreira à produção do vinho. E esse processo é muito legal, né? Eu conheço o processo, né, porque eu sou da região, né? Então, tipo, é um processo muito bonitinho. A safra, desde, né, no interior. Eu conheço mais esse processo pré, né? Até meu pai, ele faz vinho, o próprio vinho, né? Na Ele região tem é bem comum mesmo. bem comum, né? Ele tem as parreiras dele e faz o próprio vinho. E é um processo muito legal. E é muito legal de justamente estar, né, em todas essas pontas, né? No vinhedo, ver a produção, degustar, enfim, muito legal. Muito legal. Então, quando o influenciador, ele contata, a gente também tenta entender qual o melhor perfil dele mesmo, que seja uma mídia orgânica, Uhum. né? Recebidos in loco. Gostei! Adorei o nome, adorei. Lança uma tendência. Então, também para ver porque não adianta tu fazer uma visita técnica com degustação e barrique em tanque. Se ele não entende, talvez ele nem vai entender por que o vinho não tá ainda redondinho, porque ele ainda tá sendo elaborado. Então, Até pra direcionar, né, entre os 3 locais que tu citou, qual faz mais sentido, pra né? eles. Qual faz mais Então, sentido. tem isso e tem também as pré-trips, que aí tu vai em grupos de 10, de 8, de 12 pessoas. Não muito grandes Não também, muito né? grandes. O ideal, ao meu ver, é menor que 10 pessoas no grupo, porque depois disso também começa a ter muita dispersão. Uhum. Então, quem tá recebendo não consegue fisgar tanto a atenção de quem tá visitando, porque começa a conversinha paralela, se distrai com uma coisa, enfim, Quem né? sabe? Não é muito fácil.
Enfim, É que faz parte, né? Faz parte, na verdade. É uma experiência. Não é uma na coisa proposital, é um comportamento que faz parte, né? Então, por isso, realmente é interessante. Nesse formato dá certo. Essas são as. Eu quantidade acho de que o pessoas. número ideal seria 8 pessoas, ao meu ver, assim, porque eu acho que tu consegue focar bem, dar um atendimento mais próximo, enfim, evoluir melhor a visita do que um grupo maior. E tem também, por exemplo, quando a unidade do Vale dos Vinhedos foi inaugurada, a gente também mandou convites para imprensa e influenciadores digitais para irem visitar no dia que eles preferissem. Legal. Com acompanhante. Porque assim, tu pode fazer, a gente tem essa possibilidade, a gente faz. Com um roteiro pré-determinado, um Aurora Day, Ai, que legal. nas 3 unidades para conhecer, enfim, com refeição e tudo mais, e transporte, hospedagem. Mas também é legal quando as pessoas são da região, ou de Grande Porto Alegre, por exemplo, às vezes elas têm como se locomover, então elas casam outras experiências e fazem o seu próprio roteiro. Então, a gente também acaba recebendo. Mas, claro, não é qualquer pessoa que entra em contato que a gente vai autorizar. A gente passa por uma avaliação. Toda uma avaliação. Tem um filtro desde as agências que atendem a Aurora, que chegam os contatos, e depois a gente leva para o marketing para validar. Se a gente entender que não é aquele perfil, nem sempre a gente vai conseguir até receber, épocas né? também, né? Porque às vezes na época da Épocas safra, também. por exemplo, que Sim. tá ali numa correria, a empresa tá trabalhando a 1000, a gente vai querer fazer algo personalizado, não dá, porque daí a gente tá com os nossos enólogos trabalhando todo no processo da vinificação ali, os nossos sommeliers também atendendo um pouco mais forte, que o turismo aumenta, assim, na região, nesse período. Então, tem tudo épocas também que a gente tem que avaliar. É a alta temporada desse setor, né? Exato. É a época É o verão e janeiro. o inverno. Uhum. Os dois. Assim, Interessante. Que daí pra Interessante. vocês não é legal, o verão e inverno. O verão, especificamente, O verão mais... é um pouco mais complicado. Não que não dá, mas vai variar muito do que a pessoa quer, né? Se ela quer algo mais exclusivo, algo mais personalizado para ela, daqui a pouco a gente não vai conseguir atender dessa demanda, né? A gente vai ter que ser um pouco mais curto, vai ter que ser de um jeito que tá ali para ser apresentado. A gente não vai conseguir personalizar algo para ela, só para ela, né? Gurias, e tem algum influenciador que vocês tenham contato, que vocês tenham mantido, assim, uma relação sempre de envio de produtos, ou é bem esporádico essa estratégia? Varia. Varia. Tipo assim, tem formadores de opinião que quase estão em todos os projetos Legal. pra gente entender que aquela entrega faz sentido, seja paga ou espontânea, né? Então, tem alguns que a gente mantém, mas a gente sempre tenta diversificar, porque o Brasil é um continente. Então, de sul ao norte do país tem muita gente para ser explorada e estados diferentes. Então, quando a gente pensa numa ação de lançamento, o marketing sempre chega, claro, alinhado com o comercial, os mercados-alvos. Então, a gente tem que focar nessa ação para o Sudeste. Então, a gente vai trabalhar a ação de relacionamento com o Sudeste. Legal. Então vocês não trabalham só aqui, vocês fazem os envios também pros Sim, influenciadores por fora. de fora do Nordeste, estado. Tudo, a gente faz o Brasil Nossa, todo. gente. Até Pará, Uhum. Amazonas, tem... Essa ação do Top de Marketing foi nacional ou Foi nacional. Foi Legal. nacional. Que demais. Legal. Uma foram ação nacional. foram no total ali 60 e poucos. 62 pelo que eu calculei. Uma ação nacional com micro, nano influenciadores. Aham, exatamente isso. Que demais. Que demais. Viu, gente? Aí, ó. Tá, e esses nomes chegaram, a maioria não foram contato dos influenciadores, vieram das agências para a marca. Para essa campanha, sim. Foi a agência que nos instruiu alguns influenciadores. Nas duas leva. Algumas outras a gente acaba pegando nos contatos que vêm até nós. Por exemplo, tem umas ações de publicidade casadas com as agências de publicidade especificamente. Se eu não me engano, a gente foi com o Suco, que eles se candidatavam para ser influenciadores da marca. Não, foi com Keep Cooler. Keep Cooler. Então, os consumidores entravam em contato com a marca, dizendo que eles queriam ser embaixadores. Embaixadores. Legal. Então, sim, aí nesse caso Isso, foi feita mas uma seleção e enviado, e aí não necessariamente eram influenciadores profissionais, Eram pessoas eram que... consumidores. Consumidores.
Love Marca. Que, na verdade, acabam sendo influenciadores da marca, porque eles já postam de forma natural. Isso aí. Ou porque eles consomem ali na roda de Exatamente. amigos, né? Compram pra Exatamente. levar pro rolê. Muitas vezes a gente acaba fazendo algumas ações também da pessoa postar algum conteúdo ou fazer algum comentário ou alguma publicação, que daí o mais legal, a gente acaba enviando um kit para ele. Então, não é nem... A gente não pensa nisso como uma questão de promoção, digamos assim. É mais realmente de relacionamento. Você trouxe uma ideia para nós, alguma coisa assim, então a gente vai te presentear com esse kit da marca, do produto. Deixa eu perguntar pra Cami. Por um acaso, eu sei que tu não cuida diretamente disso, mas tu recebe Media Kit de influenciador? Sim, bastante. E passo pra agência de publicidade, no caso. Uma pausa bastante. Bastante. Mas assim, eu vou te dizer que eu recebo bastante que... Olha, eu dando a real. Não, vai, bora. Media Kit. Que a gente Ruim. gosta de... É. Boa. Isso aí. A gente nem precisa perguntar como é que é. Tipo assim, ó, Seria a com próxima cheio de pergunta. erro de português, com imagens ruins, com um monte de logo de marcas que eles dizem que trabalham, que eu duvido que trabalham. Tipo, talvez eles compraram aquele produto, fizeram um recebidos Fake, né? fake pra dizer que eles trabalharam, sinceramente. Tá, e se tu fosse buscar uma informação essencial pra contratar um influenciador dentro do Media Kit, o que tu olharia? Eu sei que tu não trabalha com isso diretamente, mas daqui a Vixe, pouco tu pode Maria. Tu pode só... A gente já fala algumas coisas aqui, mas como a nossa visão, daqui a pouco a Lilian fala, santo de casa não faz milagre, se a gente tiver outras pessoas de fora contribuindo com informações, talvez ajude os influenciadores que estão nos acompanhando Tu sabe que eu nunca a melhorar. parei pra pensar nisso, mas eu gosto muito quando a gente trabalha com influenciador, que hoje são influenciadores e que eram jornalistas. Legal. Então, Eu especialista. acho que eles se comunicam melhor Uhum. com a marca, assim. Eu acho que não é muito superficial. Acho que eles conseguem envelopar melhor a comunicação, Legal. sabe? Eu acho que hoje tem muito jornalista. Eu ouvi um podcast um tempo atrás que a gente, não sei se vocês sabem desse dado e eu não sei qual é a fonte uma Alguma incógnita, coisa. alguma De coisa. cabeça. Fontes do podcast que eu ouvi, que eu não me lembro nem qual era, que eles falavam que existem mais ou menos 500 mil 9 influenciadores. milhões de influenciadores no Brasil. Nossa, então ele tava mega desatualizado. eu Depende, já achei pode ser a 500 mil região. bastante. Pode ser região, pode ser, enfim, depende, porque isso é no Brasil e no Instagram. Né? Esse dado é Brasil e 9 Instagram. milhões? Nossa. Eu não me lembro. Acho que são 8 vezes mais influenciadores do que médicos no Brasil. Chocada. Deve estar Isso, dando dinheiro. influenciadores cadastrados, digamos assim? Não, ou... é um recorte que eles fazem de tá. perfis que tenham tamanho para serem influenciadores no Instagram. A partir de 10 mil Mínimo. seguidores. Ou seja, existe muito mais. É. Gente, era um caralho. Eu queria fazer uma pergunta pra Karine. Karine, tem algum conteúdo de influenciador que te marcou assim? Nossa, nunca pensei nisso, que demais que ficou. Ou tu receber assim, nossa, ficou melhor do que eu tinha imaginado que ele poderia fazer? Sim, tem esse que a Camila comentou do suco, que a mãe fez o teste com Legal. a criança e foi bem legal. Achei mega Foi fofo. muito fofo, foi muito espontâneo e ainda ter bem que que ela assistir gostou. Ainda bem Tem que a que criança resgatar. gostou, né? Mas foi bem legal. E recentemente a gente fez com um influenciador local para a marca Sangue de Boi, que Muito bom. que foi uma mídia que a gente, para nós, ele ia falar do jeito dele. Eu não sei se eu posso falar o nome do influenciador. Tá. Pode ser. Enfim, foi o Chico Mas se Raiz, eu não foi- sei se vocês conhecem. Do Kate. Oh! Olha o merchanzinho. Ainda mais se for bom, né? A gente quer saber quem é Exato, influenciador. não. E daí a gente achou que não ia ter tanta visualização, não ia ter tanto engajamento, porque ele começa falando dos brick dele, assim, normal, e no final ele mostra os nossos produtos, falando que se o brick for bom, então dá um sangue de boi assim, ou se o brick for não tanto assim, mas dá esse. E daí a marca tem vários tamanhos de vinho, né? Então, do 4 litros, do 1,5 litro, Genial. de 200 e poucos ml. Então, para cada brick, então, ele oferecia um tamanho de vinho, né?
E foi muito bem espontâneo, legal. foi muito legal. Até hoje tá vindo resultado de comentário e tal. Então, esse foi um dos que me marcaram recentemente. E o do suco também da criança experimentando pela primeira vez. Foi bem legal. E o que vocês... Agora uma pergunta para as duas, tá? O que vocês veem de maior vantagem em trabalhar com influenciadores? A visibilidade mesmo. Ou a espontaneidade. No meu caso, acho que é a espontaneidade dele estar falando do O nosso... conteúdo em si, então. Isso, do nosso produto. Justamente porque a gente busca essa naturalidade. Viu, gente? É uma coisa que a gente coloca como... lembra do nosso... A gente postou um tempo atrás. O influenciador não... Troque o influenciador não vendeu por tenho conteúdos... Autorais, criativos. Tem uma série de coisas que a gente criatividade. elenca de por que contratar um influenciador ou tá inserindo marketing de influência na estratégia. E um deles é justamente o exemplo que tu deu, né? De um conteúdo legítimo, Exato. né? É uma coisa bem característica da pessoa que não tem briefing que vá dizer, dá pro teu filho ali experimentar. Exatamente. Sabe? Quando a gente envia um briefing, a gente sempre cuida de dar palavras-chave para ele falar. Não a estruturação do roteiro. Muito O roteiro- importante isso, né? Isso é muito gente importante. pede. Roteiro a das gente marcas, né? deixa eles fazerem por conta para entrar dentro do momento Cotidiano. dele, do cotidiano dele. Isso. Provavelmente a agência oriente também há algumas coisas que não podem, né? Sim, com certeza. Eu acho que Especialmente existe na um bebida padrão, alcoólica, exato. tem Não algumas pode, regras. não pode gravar bebendo, Isso. né? Aí. Então, consumindo a Isso bebida não mesmo. pode. E às vezes as pessoas não sabem, né? E tem que... informações essenciais pra fazer aquilo, né? Pra... É porque se o Conar pegar, dá problema pro influenciador, pra pra marca. marca, isso. E pensa que assim, ó, o influenciador ele é uma vitrine. Então, pra pegar, não é o Conar que vai estar lá. Alguém pode denunciar, e aí quem vai ter problema é a marca e o influenciador. E aí, se eu não me engano, são 2 anos sem fazer publicidade. O perfil, tá? A importância de ler o briefing. Né? E já teve casos de eu reprovar com o material que eles mandam para aprovação, Dos porque contratados, né? dos contratados, isso, dos contratados. Apenas. Apenas os contratados. Porque eu achei. Mas eu acho que tu pode falar sobre isso também. Porque eu achei que ficou forçado demais. Porque eu achei que ficou. Que gostoso. Eu disse, não, se tu não tá preparado agora, então segura mais um pouco. Passamos essa publicação para mais adiante, antecipamos uma outra, alguma coisa assim. Mas quando tu tiver natural, Maravilhosos. quando você tiver assim bem, vamos fazer algo mais natural, porque não gostamos. Eu não gosto. E quem nunca deixou de seguir influenciador por ter que ficar aguentando só comercial, né? Exatamente. E mesmo os publis muito engessados, muito quadrados. Aquela coisa muito forçada, né? Que a gente Forçada. tava falando da propaganda, que é o que ninguém mais quer. Eu não quero alguma coisa que interrompa o que eu tô assistindo. Eu quero uma inserção. Então, já faz parte. Eu já tô trazendo uma informação. Então, eu tô aqui no podcast e aí, do nada, surgiu o aniversário e a gente trouxe... Não é publi, tá, gente? Não é publi, Tá. mas @consuelasbrownies. Tá A muito gente vai bom. ter que marcar Tá uma isso, delícia. muito Eu bom. acho que eu vou Tá muito mapear os convidados pra ser sempre aniversários, assim, que vocês preparem. Podia, né, gente? Daí a gente fala com vocês, tá? Lançando mandar. tendências. Né? Pra mandar no aniversário. Toda vez que tiver aniversário, Consuelas aqui. Ó, Eu ia gostar. Podia Ou vir, toda vida pode... podia vir aqui a Vinícola Aurora junto com a gente. A gente Ó, aqui, ó, ó. bebendo. Imagina. A gente começa Zero aqui, ó. álcool, tudo bem. zero Ai, álcool, não, pode ser. suco, Pode ser. suco, Bom, temos, suco. produtos temos. E tu sabe que eu tava falando sobre o cotidiano e eu tava pensando agora de também o produto fazer sentido naquela Sim. época do ano. Exato. Por exemplo, esse ano a gente lançou o Keep Cooler Tangerina, ou Berga pra nós, né? Berga. É, que ele foi demais. lançado na época da safra da bergamota. Porque fazia sentido falar desse produto ali. Não adianta a gente querer falar de um vinho tinto super potente, não que tenha problema de ser consumido no verão, e deve também ser Tá, consumido. mas Mas é o momento dos brancos, dos rosés, dos espumantes brilharem mais. Frescor. Do Frescor, frescor, exatamente isso. da jovialidade, da piscina, da praia, do rio, da cachoeira. a enfim. jovem aqui, ó. Pode ser um suco geladinho. O suco é pra todo ano. Isso aí. Boa, açúcar pra todo ano, gente. Ai, que legal, gurias. Então, é bom saber que vocês estão super alinhadas com o que a gente pensa também, com a gente fala pra todo mundo, né? Seja pra cliente, pros influenciadores.
E aí vocês têm realmente planos em dar sequência nesse formato de marketing. Com certeza. Depois que eu aprendi, não paro mais. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Em termos de verbas, daí eu acho que é contigo, tá? Uhum. Vocês vêm mantendo a mesma verba em cima dos influenciadores? Ou vocês têm conseguido aumentar um pouquinho, assim, pra poder fazer essas ações cada vez mais robustas? Varia muito da campanha proposta pela agência. Legal. Porque a gente tem muito isso em conjunto. A gente É uma verba fala, inteira de publicitária. isso mesmo. Entendi. Então, a gente propõe para a agência, a gente quer no verão promover, sei lá, eu vou trazer o exemplo do que vai vir agora, porque vai ser em janeiro, né? Então, em Vai. janeiro já vai estar rolando a campanha Olha. de Keep Cooler. Que picula, gente. O que a gente passou para eles? A gente quer promover Keep Cooler no verão. Então, aí vamos em busca de uma estratégia. Qual que é a estratégia que eles escolheram? Ao invés de a gente pensar em ir atrás de fotos que remetam, modelos que estão lá bebendo Keep Cooler na praia, alguma coisa assim, a gente foi atrás de influenciadores que vão trazer conteúdos durante todo esse período de verão nas suas férias de verão. Legal. Então, vai ter na praia, vai ter no parque, vai ter na pista de skate, vai ter... Na piscina do amigo. Exatamente isso. Então, foi uma campanha totalmente estruturada para influenciadores. Então vocês meio Então, que essa- abriram mão de garoto propaganda Exatamente. para as redes sociais de vocês para estruturar algo mais real Exatamente com isso. usuários, Então, com usuários o que são valor que a influenciadores. gente tem para essa campanha vai ser estruturada para eles fazerem os conteúdos. Que demais. Então, varia muito da campanha proposta pela agência. Agora, atualmente, a gente está com uma campanha de espumantes nessa época de final de ano. E a mesma coisa, a gente foi estruturado para produção de fotos, vídeos, mas a gente deixou uma verba para trabalhar com influenciadores também. Nesse caso, é uma verba pequena. Mas a gente também está enviando alguns influenciadores orgânicos, Uhum. isso, kits, essas coisas, para daí, se publicarem ou não, pelo menos a gente Fomentar a mostrar, venda. fomentar, exatamente. E o reconhecimento, né? Nossa. Então, é muito de campanha para campanha. E Nossa. vou complementar esse de reconhecimento de marca e de relacionamento que a Karine tanto fala e que é super verídico, assim, e trazendo para mim a realidade de imprensa, de como isso é uma construção. É um relacionamento permanente com a imprensa também para conquistar, às vezes, tu mandou o produto, o lançamento do suco Tetra Pak de 1,5 litro. Talvez aquele jornalista não postou a notícia relacionada a isso. Mas depois eu mandei um Aurora espumante Brut Rosé. E aí surgiu uma matéria sobre aquilo. Então, assim como as redes sociais, que é a constância, na assessoria de imprensa também isso vale, sabe? Tem uma pergunta. E como é que tu vê os perfis que têm blogs? Ele entra como jornalista ou ele Blogueiros. entra como influenciador? Tá, então, tipo, não é um influenciador, não é um jornalista, é um blogueiro. E Mas tem ele bastante tá ainda? no nosso mailing de jornalistas, por exemplo. Legal. A gente coloca ele no mesmo quadrado. Apesar de serem estilos... Porque, na verdade, os blogueiros são a ancestralidade. Mas pior que assim, ó, eles vieram antes dos Sim, influenciadores. Eles são a Sim. evolução... Ao Parece meu o Homo ver... sapiens, assim. É que assim, talvez com a nova geração eles nem saibam mais o que é um blog. Mas a gente, né? Por exemplo, as influenciadoras de moda e beleza, antigamente Blogueiras. elas eram blogueiras, entende? Então, na verdade, o blogueiro, ele aprofunda mais a informação, ao meu ver. Ele tem a chance de estruturar melhor com dados um pouco mais profundos. Ele consegue ser mais técnico e ele atua também no SEO do Google, que aí. isso são complementos, né? Então, a gente tem lá a galera do Instagram, do TikTok, enfim, que às vezes não escrevem tanto na legenda, que isso é ruim. A gente já sabe que as plataformas as redes sociais, elas estão indexando no Google, então tem que escrever textos mais legais, por mais que as pessoas não leiam. Enfim, tem que escrever, tá? Porque indexa lá no Google. A galera que tem blog
Principalmente quem escreve um pouco mais técnico, sabe lá que são 14 vezes a palavra-chave, que tu tem que escrever, salvar a foto do blog. Eu já tive blog, tá? Então eu sei. O título do artigo que tu tá escrevendo tem que ser o mesmo título da foto que tu tá salvando na capa. Então tem todos alguns critérios técnicos que a pessoa tem que escrever para poder indexar entre as primeiras páginas do Google aquele tema. Então é um trabalho um pouco mais complexo. Então é complexo. Ele é diferente, porque gravar um vídeo também é complexo. Complexo, é. O vídeo, um vídeo no YouTube, por exemplo, se tu conseguir colocar as palavras-chave, enfim, tu indexa bem no Google. Mas no Instagram e no TikTok, por exemplo, se tu não colocar uma legenda lá legal, tu já não indexa, né? Mas falando agora um pouco dessa questão de multicanalidade, é uma outra coisa que a gente avalia muito também. Legal. O perfil do Instagram, o perfil do TikTok, se a gente quer fomentar mais o nosso TikTok, então a gente vai atrás de influenciadores do TikTok, porque também é diferente. No YouTube também, se a gente quer fazer alguma ação no YouTube, a gente vai atrás de influenciadores do YouTube. A gente sempre cuida isso também. Não vamos querer puxar alguém do Instagram para fazer um conteúdo no YouTube, porque daqui a pouco Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente cuida muito essa questão também de cada app, cada canal, conversar com quem tá rolando ali dentro. E importante, né, que não vale nem... quando a gente trabalha com isso, é natural que a gente puxe o assado pro canal que a gente mais se identifica. Mais o Instagram, mais o Facebook, mais o TikTok, mais o YouTube. E também ter essa diversificação entre quem tá fazendo a curadoria desses influenciadores é importante, né? E as gerações também, porque provavelmente o que eu consumo, a pessoa de 20 anos... a Lili, a Maísa. Ai, a minha mãe. E E hoje é eu bom acompanho isso, ela né? também, olha que legal. Pra mim, ela é do Aquela ação mídia que ela fez tradicional agora. Aquela da ação que ela- live com a Larissa Manoela. Legal, né? Conversão. Milhões. 9 milhões? Ah, eu não 8 vou lembrar. milhões? Eu não vou lembrar agora quanto. De Mas foi conversão da do- Carmed, com a Carmed com a... Ah, não, Larissa Manoela. Larissa era o Manoela BFF, né? É. Tipo, Best Friends, fizeram um gloss. E daí, Foi- tipo, fizeram uma live de... Vai vender gloss, lançamento. gente. Vai vender gloss. Mas o ticket médio baixo, daí é mais fácil e tal. tem diferente, toda uma questão. Cada produto com uma particularidade. Eu acho que isso é importante também ressaltar. A gente tá falando de uma vinícola, de uma cooperativa que tem mais de 90 anos, né? Com uma linha de produtos gigante, mais de 200 itens, né? Trabalhando ali com 9 marcas. Então, assim, né? Tudo é diferente. Não tem fórmula, né? Não, Exatamente isso. E muitas vezes, a marca muda só de vinho. A marca Sangue de Boi, Marcos James, os vinhos da Vinícola Aurora. Muitas vezes o influenciador do Vinícola Aurora não é o do Marcos James, não é o do Sangue de Boi, porque os perfis ali são diferentes também. Então, a gente tem muito esse cuidado. Então tem muita possibilidade de mandar projeto, gente. Exatamente. Exatamente. São Uma coisa 9 que eu queria- marcas. 9 marcas. Aí, ó. Eu queria te perguntar sobre... Tu falou em YouTube. É muito fácil a gente avaliar uma ação, por exemplo, de TikTok, de Instagram, porque ela corre muito rápido. E no YouTube, ela já é uma ação que, pra ter números legais, demoram alguns meses. Eu sei que não é tu que faz isso, mas provavelmente tu receba os relatórios e tu consegue entender sobre isso e avaliar isso de forma que eu sei que esse vídeo, daqui a um ano, ele pode estar nos top trends, sei lá, ele pode estar com muito mais views do que agora. E tu consegue não comparar os canais, por exemplo, de Instagram, e TikTok e YouTube? Sim, consigo entender essa separação. Eu recebo praticamente pronto, porque infelizmente eu ainda não tenho esse expertise no YouTube. Mas a gente está cada vez mais tentando trabalhar o YouTube, sim. No seu sentido de YouTube ser o YouTube, Instagram ser o Instagram e o TikTok ser o TikTok, porque as 3 plataformas, por mais que muita gente considere redes sociais, cada um tem seu perfil, seu público diferente. Então, a gente consegue entender, sim, que no Instagram pode ser, ou não hoje, mas amanhã que vai performar. No TikTok hoje, daqui a pouco já tá um boom. E no YouTube não, no YouTube vai demorar, às vezes se tu não botar verba também não vai performar. É diferente cada canal, sim, e a gente consegue ter essa visão de conteúdo também que a gente põe ali dentro.
Elas são perfeitas, né? São. Porque às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que não... clientes que não têm esse nível ainda de consciência só sobre o tema, né? Que daí complica um pouco. Que é comparar tudo, né? A gente conversando com a Camila, do Grupo Cortel aqui, ela falando que tem todos os dashboards lá das mídias espontâneas, de mídia paga, também da parte de influência. Então, isso é bem legal, porque tu acaba conseguindo olhar o todo, porém a tua experiência vai fazer que tu não compare, né? Exato. Maçãs com laranjas. Exatamente Aqui, isso. maçãs e aqui a laranja. Coloca maçãs e uva. Maçãs e uvas. Então, tu separa as coisas. Tu tem mais alguma pergunta? Porque eu quero comer os brownies. Ah, tá bom. Aqui 1h10. A gente vai agradecer mais uma vez as gurias. Sério, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais pelo uma convite. aula aqui. Foi incrível ter essa troca com vocês. Espero que vocês tenham ficado super à vontade aqui com a gente. Muito, eu tava Fiquei nervosa. super tímida. Obrigada. Mais uma vez, a gente convida vocês pra voltarem quando quiserem. Voltaremos com muitas A gente novidades, né? Queremos Porque case o ano que vem, tá? Com certeza. Por Pode deixar. favor. Uhum. Tá? Não, vai Então, vir, com certeza. Galera que nos assistiu, muito obrigada por terem ficado aqui com a gente em mais um episódio. A gente tá se divertindo muito gravando isso e a gente espera que vocês também estejam gostando. Então, comentem, mandem uma mensagem se estão gostando, se tem alguma sugestão de alguma marca, alguém pra trazer aqui. Boa, Lilian. A gente tá Boa. aceitando, Com porque... certeza. Eu quero- Desculpa, posso falar? Com Queria certeza. parabenizar vocês por esse movimento também. Obrigada. Porque, como a gente conversou antes, eu era uma pessoa míope em relação ao marketing de influência, que achava que, enfim, a ação deveria ser momentânea. E quando eu fui pesquisar, tentar procurar um pouco mais sobre como isso funciona para as marcas, para o lado do cliente, não se encontra muito isso nos buscadores, enfim, Google da vida, na internet da vida. 1 milhão de coisas e não se encontra. Pelo menos eu tive muita dificuldade de procurar algo que me dissesse, calma, não é assim, desse jeito. A gente encontra muito conteúdo de como ser um influenciador, como ganhar dinheiro como influenciadores, mas poucas coisas para uma marca entender de como funciona também esse marketing de influência, né? Ai, muito obrigada. Esse feedback. É muito leve o podcast de vocês. Adorei. Já tô só por ouvir todos os episódios. Maratonar. Iremos maratonar. Com espumante Aurora. Olha, Zero álcool ou Tirar o domingo aqui, ó, pra aprender, porque tem realmente vindo pessoas que são especialistas. Tem vindo influenciadores também, alguns, né? Não tantos, mas a gente procurou trazer uma galera que é marca, então a sua visão do que espera com o influenciador e os especialistas que trabalham também com isso. A gente está trazendo agências também que nos imprensa ajudam. hoje, alguém Exato. de imprensa. Quando é que tu pensou que ia ter um assunto de marketing de influência com alguém de imprensa? Pessoal? E Só, a nossa só aqui no intenção- Podname. E a nossa intenção é sempre montar um mercado que a gente consiga informações colaborativas, né? Cada um traga a sua visão. E aí, até agora, pelo menos, né? No 11º episódio, a gente tem visto que todo mundo tá caminhando, assim, pro mesmo pensamento. Sabe o que eu fiz aqui? Eu pensei aqui, ó. Sim, É uma agora cooperação. Tipo, É uma a cooperativa. A gente gosta de trabalhar coletivamente. É isso aí. Exatamente. E é, na verdade, o formato que vocês trabalham lá, que a gente tava conversando ali atrás, né? Com as agências. Uhum. É legal. Legal, Sempre né? ter essa Bom. abertura. Tá Isso. certo. Então, galera que nos assistiu, nos Obrigada. acompanhem, assistam todos os outros episódios, sigam nas redes sociais, sigam as gurias também, a gente vai deixar os arrobas delas também. E até o próximo episódio. Tchau. Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ok, tudo vale, isso aí. Gente, obrigada. Não precisava, adorei. Que bom, cara.